Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos assuntos que foram destaque ao redor do mundo em 2024. Qual foi o impacto da guerra no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia? E como esses conflitos encerram esse ano? É o que a gente vai debater a partir de agora. O JP Internacional está no ar. A gente abre essa edição especial do JP Internacional com dois convidados aqui no nosso estúdio. A gente recebe a professora de Relações Internacionais da ESPM, Natália Fingerman. Professora, muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Obrigada. A gente também recebe o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, muito obrigado também pela sua participação aqui no JP Internacional. Eu que agradeço o convite nesse ano com tantas questões conturbadas. Muitas questões conturbadas para a gente tratar. A gente separou aqui algumas das mais importantes para começar, inclusive, a avaliação de como foi 2024 lá pelo Oriente Médio. Fica difícil da gente fugir dos casos que são mais emblemáticos. O cessar-fogo, por exemplo, não saiu do papel. Irã e Israel trocando bombardeios. Teve mortes de líderes do Hamas e do Hezbollah. A invasão ao Líbano. Tantos assuntos delicados, tantos assuntos que a gente tratou intensamente ao longo desse ano, e um conflito que começa 2025 sem previsão de mudança, né? Queria começar escutando a professora Natália, porque havia uma expectativa de que a guerra pudesse chegar a um fim já nesse ano, né? Mas não foi isso que a gente viu. Ela acelerou, se tornou ainda mais intensa em 2024, não? Olha, Fabrício, se tornou mais intensa e foi uma surpresa, eu acredito, até mesmo com esse conflito se expandiu para a Síria agora mais recentemente. A gente teve também esse conflito se expandindo no Iêmen. Essa semana a gente teve bombardeio de Israel, né, nos Houthis ali no Iêmen. Então, a gente está vendo um rearranjo do Oriente Médio, uma reorganização do Oriente Médio que ainda é imprevisível. Acho que o que aconteceu na Síria foi algo que aconteceu de maneira muito rápida e a gente não consegue dizer muito bem qual o caminho que isso vai levar, como é que vai se reorganizar esse mapa da própria Síria, do próprio Líbano. Então, o ano de 2025, para quem gosta de Oriente Médio, vai ter muito assunto. Professor? Realmente, inclusive é interessante que Israel tinha uma estratégia e aproveitou a oportunidade para implementar, que era uma estratégia de atacar os seus principais alvos, aqueles que causam danos e atacam Israel a todo momento, que organizam ataques terroristas. Então, Israel preparou uma ofensiva contra alvos, tanto no sul do Líbano, quanto também na faixa de Gaza, atacou diretamente alvos dentro do Irã, algo que não acontecia desde que o Irã tornou-se inimigo de Israel em 1979, mas nesse ano de 2024, Israel aproveitou para atacar todos esses alvos ao mesmo tempo, numa estratégia de enfraquecimento. E concordo também com o que foi dito aqui pela Natália, há uma reorganização de todo o Oriente Médio, também por conta da queda do governo sírio. Agora, eu queria voltar lá para abril, maio aproximadamente, quando teve a primeira disparada de mísseis iranianos contra Israel. Foi algo que chamou muita atenção. Teve uma reação limitada de Israel na ocasião. Alguns meses depois, o Irã voltou a atacar. E essa sempre foi a grande preocupação envolvendo o conflito que começou lá em outubro de 2023, né? De um espalhamento do conflito, dessa guerra que começou entre Israel e Hamas se espalhar para outros países, principalmente o Irã, que é um país com capacidade nuclear. Dá para dizer, olhando para trás agora, que o mundo conseguiu até, de certa forma, evitar o pior, porque o conflito poderia ter sido mais intenso entre Irã e Israel. A gente beirou algo incontrolável, não? Até o momento, sim. Agora, a grande questão é se vamos continuar, né, conseguindo evitar. Porque até o momento me parece que conseguimos. Agora, o caminho está livre para chegar no Irã, né? Então a gente tinha ali no meio, se a gente for olhar o mapa, a gente tinha no meio a Síria, que era um governo de resistência, né? O Iraque já era um governo, né, que estava em oposição ao governo do Irã. Agora que a gente tem a Síria sendo, vamos dizer, liberada, né, Israel teria o caminho livre para chegar ao Irã. O Irã, eu acredito que está muito receoso
né? Ele tem se apresentado em silêncio, não tem feito nenhuma demonstração de poder, né, de resistência, porque ele sabe que tem um governo Trump que vai entrar em 2025 com uma agenda de combate ao Irã. Então, vamos ver o que vai ser o próximo ano, mas até o momento é algo positivo, vamos dizer, para se olhar. E complementando um pouco o que você disse, também há um fato que não é tão mencionado aqui no Brasil, mas o governo iraniano está muito enfraquecido, né? Há uma série de questões internas, de discussões, a população está descontente com o governo do Irã, então para esse governo, neste momento, entrar numa conflagração direta com Israel, além de ser algo improvável, até porque sabe que é uma força muito importante na região e que os Estados Unidos, até por uma questão de contingente em Israel, teriam que entrar diretamente no conflito, não interessa ao Irã. Né? Caso contrário, ele correria o risco até mesmo de ter esse governo atual lá derrubado. Então, eles não têm esse interesse. Então, essa resposta e contra-resposta de Irã e Israel, ela parece que se torna uma constante, até para que se justifique internamente algum tipo de resposta, mas alguma guerra de grandes dimensões nem interessa a Israel, porque não tem um objetivo, ou como objetivo militar principal, chegar nesse tipo de situação e sim combater a influência do Irã, mas não propriamente agora derrubar o governo ou entrar num conflito interno, e muito menos para o Irã desafiar Israel, entrando os Estados Unidos ou até outras potências da OTAN e fazendo com que houvesse uma desestabilização e uma queda do governo iraniano. Então também há a questão interna no Irã. Posso adicionar uma coisa? Claro, fica à vontade. Inclusive, adicionando, né, a esse ponto, o Irã percebeu que não sabe até que momento ele pode ter respaldo da Rússia, por exemplo. Né? Uma vez que a Rússia deixou ali o exército sírio na mão, não é mesmo? Salvou o primeiro-ministro, o Bashar, né? Tá lá salvo, recebeu asilo na Rússia. Sim. Mas, além dele e de sua família, todos os demais sabemos que estão ali sofrendo, né, as consequências da invasão que aconteceu. Até porque a Rússia não só está com problema de contingente, tem uma guerra muito desafiadora com a Ucrânia, mas também, por outro lado, ela também está repensando o seu papel. Porque, veja só, da Síria ela abandonou o governo do Assad, mas ela já tem um tipo de diálogo com esse novo governo para tentar pelo menos manter as bases. Porque o que interessava para a Rússia propriamente, além de ter uma zona de influência na Síria, né, a Rússia tenta manter algumas zonas de influência mundo afora, era propriamente manter as bases. Então, às vezes, é muito mais interessante ter algum tipo de diálogo com esse grupo atual e manter a influência ali, do que pegar e mandar contingentes, entrar num conflito, ter um desgaste, já que ela tem um fronte onde ela tem desafio até de contingente, que é propriamente a guerra com a Ucrânia. Então, concordo totalmente contigo. Para que vai agora se envolver com o Irã, até mesmo porque também tem um bom diálogo com Israel, e fazer com que haja ainda mais despesas, mais algum tipo de apoio adicional. Então, concordo, o enfraquecimento da Rússia também deixa o Irã numa situação mais vulnerável e de menos interesse de enfrentamento com Israel. Queria até misturar aqui alguns assuntos agora, porque a gente fala de Irã. O Irã sofreu um duro golpe junto ali com o Hamas e Hezbollah, que foi a morte de líderes desses grupos, né? Então a gente está falando aqui do Yahya Sinwar, do Hassan Nasrallah, do Hezbollah, do Ismail Haniyeh também, que foi em Teherã, inclusive, esse caso, né? Qual o tamanho que a gente pode mensurar hoje do golpe que foram para esses grupos e para o Irã, inclusive, a morte desses líderes durante o ano, todos eles com Israel por trás desses casos? Bom, em relação a atingir líderes, né, tanto teve no Hezbollah, no Hezbollah eu acho que foi determinante o desmantelamento, né? O Hezbollah sai enfraquecido. Essa questão de que se repõe lideranças não é tão simples assim, né? Principalmente num grupo que é paraestatal, não forma propriamente o Estado, apesar do Hezbollah ser, para alguns, o grupo terrorista mais organizado, aqueles que chamam de terrorista, pelo menos do mundo, não é? É um grupo muito organizado, mas não tem uma constituição estatal. Então, no caso do Irã, você tem algum tipo de reposição dentro da hierarquia militar,
obviamente causa um tipo de enfraquecimento, no caso do Hezbollah é determinante. Mas no Irã, eu acho que sim, houve uma questão de moral de tropas, de moral nacional, que o governo iraniano tenta disfarçar quando diz que faz a contrarresposta em relação a Israel, mas já não dá para disfarçar. Você tem lideranças político-militares dentro do país sendo atingidas, sendo mortas, a população começa a perceber que o governo está enfraquecido. Então, acho que nesse sentido, sim. Determinante no caso do Hezbollah e muito importante no caso do Irã. Professora? Olha, eu acredito que essa questão das lideranças, e aí tenho uma visão um pouco diferente, ela pode ser determinante por um período de tempo. No entanto, o Hezbollah dentro do Líbano, ele é considerado um partido político, ele tem uma estrutura. Então eu acredito que no longo prazo é uma questão de tempo deles se reorganizarem, como já vimos o próprio Al-Qaeda se reorganizando, o próprio Talibã se reorganizando, né? Talvez o tempo, assim, no curto prazo, nos próximos 2, 3 anos, a gente vai sentir essas organizações enfraquecidas, desestruturadas, mas eu não sei se nos próximos 10, 15 anos a gente vai poder afirmar que elas não existem mais, né? A forma que eu acho que de combater essas organizações é muito mais lidando com a causa do que com o sintoma. Elas são sintoma de uma situação política. Elas são um sintoma, né? Então a gente está tentando tratar do sintoma e não tratar da causa, né? Então o que está gerando ter organizações como essa? Então talvez é essa questão que o sistema internacional deveria se fazer. Você mencionou o Líbano, professora. Israel invadiu o Líbano pela primeira vez desde 2006, agora no final de 2024. Oficialmente uma batalha travada contra o Hezbollah, mas que em momentos ela se confundiu contra o próprio Estado libanês. Essa mistura de aspectos, uma guerra que não se sabe exatamente se é travada contra o Líbano, contra o Hezbollah, mostra que, de repente, até mesmo a comunidade internacional perdeu um pouco a mão no controle, na gestão desse conflito ali na região. Professora, começando por você. Sem dúvida, né? Eu acho que as organizações internacionais como um todo perderam o controle e não foi somente no Líbano, né? Acho que a situação em Gaza a gente percebe que teve já uma perda de controle da situação, né? A gente tem do meu ponto de vista, uma situação dramática acontecendo em Gaza hoje. E acho que o grande receio das organizações internacionais e das instituições e governos, né, principais governos do mundo, é que se repetisse o que está acontecendo em Gaza no Líbano, né? Então a gente tem algumas sinalizações, por exemplo, o primeiro-ministro da Grécia foi visitar o Líbano, né? Então tem sinalizações mostrando que mas assim, a Europa não está querendo que isso aconteça no Líbano, que o Líbano é um país importante, é um país relevante. Então, vamos ver se essas sinalizações, né, determinam uma contenção do avanço do governo de Israel. Mas, do meu ponto de vista, o governo de Israel deve sim ocupar pelo menos parte do sul do Líbano nos próximos anos, que ele tem um interesse estratégico ali, até mesmo para passar o gasoduto de petróleo ali naquela região. E o interessante, né, é que o último plano que se teve para o Oriente Médio foi o da descolonização britânico-francesa. Então fizeram lá uma divisão, aliás, mal sucedida, né, de fronteiras, e também não tinha como ser bem sucedida. Você tem povos e não necessariamente representados por territórios ali na região, mas tinha-se lá um plano, né, para isso. E depois o grande fator após esse plano, determinante para a região, foi o surgimento do Estado de Israel em 1948. Né? E também a ONU não conduziu bem a questão da desalocação dos palestinos. Né? Porque o surgimento de Israel é legítimo, é um plano internacional importante, mas havia uma série de questões a serem resolvidas, a questão dos palestinos, a principal delas, que a ONU também não conduziu bem. Aliás, a ONU não conduz bem questões do Oriente Médio, no meu ponto de vista. Não é? Além de ter criado o Estado de Israel, necessário, importante, mas o resto ali mal sucedido. Agora, no caso do Líbano em específico, não é? Você tem um fenômeno próprio do Líbano que ele passou por uma transformação étnico-religiosa. Né? Era um país que, inclusive, com uma grande representação cristã, coisa rara naquela região, né? Uma região onde o islamismo e as suas vertentes todas dominam aquela região toda, mas você teve uma mudança
né, uma quantidade enorme de refugiados religiosos saindo do Líbano, o Brasil como principal destino, como a gente sabe. Então o Líbano passou por essa transformação. Tanto é que é difícil entender para o cidadão libanês se a guerra é contra o Líbano, como você falou, contra Israel ou contra o Hezbollah, por esse motivo. Se você tivesse muito distinto no país o que é o Hezbollah e o que é o Líbano em si, né, uma representação partidária, inclusive o Hezbollah, você conseguiria identificar e Israel se beneficiaria. Porque Israel poderia ajudar o governo do Líbano a retomar a parte que é dominada pelo Hezbollah. Mas essa não é uma agenda que anda lá dentro do Líbano. Por quê? Porque não há uma questão de divisão dentro do país contra o Hezbollah, como haveria muitos anos atrás em outro tipo de composição do país. Já que você falou em ONU, professor, muitas tentativas de cessar fogo esse ano, muitas conversas no Conselho de Segurança da ONU, o secretário de Estado americano Antony Blinken, que viajou quase 12 vezes, praticamente uma vez por mês para o Oriente Médio para tentar um cessar-fogo e nada avançou nesse sentido por lá. Isso é um sintoma de uma política internacional que já não funciona mais? Foi uma falta de vontade de ambas as partes, de Hamas, Israel, Hezbollah? O que a gente pode identificar como principal problema para a gente não ter tido um cessar-fogo ali no Oriente Médio em 2024? Eu acho que as organizações multilaterais, elas têm perdido prestígio, principalmente a ONU, que é a principal envolvida nesse tipo de questão que a gente está discutindo aqui, né? De questão de conflitos internacionais. E eu acho que ela perdeu a agenda, perdeu o rumo em alguns momentos. Perdeu com o fim da Guerra Fria, porque ela tinha um papel de mediadora, não era o principal, mas um papel de mediadora, quando você tinha um mundo, né, em dois polos, né, o mundo soviético, o mundo apoiado pelos Estados Unidos, o mundo apoiado pela União Soviética. Quando aquilo se perdeu, surgiu os Estados Unidos como onipresente. E aí teve uma outra situação, que foi o ataque às Torres Gêmeas, Guerra do Iraque, né? Guerra do Iraque, 11 de setembro, aquele subproduto todo, onde os Estados Unidos decidiram que iam tocar eles próprios uma agenda internacional de segurança e não dar bola para a ONU. Então, não havia aquele papel da ONU que eu mencionei maior. Depois, os Estados Unidos entendendo que eles têm que conduzir por conta própria esse tipo de questão. Então, cada vez mais, uma organização como a ONU perdendo prestígio. E aí, toda vez que ela apresenta uma agenda, ou ela propõe um cessar-fogo, ou ela busca um diálogo, o papel dela acaba secundário, mas eu acho que é uma crise da ONU que atinge qualquer tipo de interlocução a qual ela se proponha. Eu acredito que é uma crise do Conselho de Segurança, né? Que precisaria de uma reforma dentro do Conselho de Segurança. As Nações Unidas, ela tem um papel importante, principalmente quando a gente pensa na questão de ajuda humanitária, né? Organização de campos de refugiados. Inclusive, esse é um tema importante pensando na questão de Gaza, porque Israel proibiu, né, a agência da ONU de estar atuando ali dentro da região. Inclusive, hoje a Suécia retirou o seu financiamento da agência das Nações Unidas, né, específico para a região ali de Gaza. Então, a gente percebe que o maior problema hoje é dentro do Conselho de Segurança, mas a ONU, ela é importante, ela faz um papel, assim, acho que na questão de saúde, né, no período da pandemia, acho que todos nós aqui tivemos contato, né, com a OMS, o papel que a OMS fez. Então, ela tem sua relevância, mas a gente precisa repensar esse Conselho de Segurança, esse modelo de gestão do Conselho de Segurança. Bom, vamos passar para um outro assunto, falar de uma outra guerra que também teve um 2024 bastante sangrento. Rússia e Ucrânia tiveram um segundo ano de guerra, aliás, lá no leste europeu, uma guerra que, pelo menos agora em 2024, não teve grandes avanços territoriais. Recentemente, o presidente Vladimir Putin fez aquela tradicional sabatina de fim de ano, que ele recebe jornalistas tanto da Rússia quanto estrangeiros, cidadãos russos também. Ele disse que as tropas russas estão próximas de alcançar o seu objetivo no campo de batalha. Claro que aí uma frase do Putin que a gente tem que levar com um certo... pensar com duas vezes antes de analisar, pelo menos, né? Mas dá para dizer que foi um 2024 onde nenhum dos países conseguiu uma grande vantagem sobre outro, não? É uma guerra que ela está num estado ali praticamente travado? É isso que a gente pode dizer em relação ao que aconteceu nos últimos meses? Eu acho que sim, porque o que você tem, né? Pequenas conquistas ou reconquistas de território,
mas a mudança em relação à posição não foi nada relevante. Você tem uma Rússia que começa a sentir o peso do conflito, até porque também tem as sanções internacionais. A gente sabe que a China alimenta a economia russa, até porque também tem interesse em matérias-primas, em recursos naturais, né? Mas a Rússia sente, sim, o peso do conflito. E a Ucrânia se mantendo por apoio ocidental, principalmente americano. Caso contrário, ela, por conta própria, não tem nenhuma condição. Mas, em relação ao teu ponto de mudança relevante de posição, não teve. Agora, o que eu acredito que é o compasso de espera de todo mundo é como vai se posicionar o governo Trump. Vamos supor que ele retire substancialmente o apoio para a Ucrânia. É evidente que a Ucrânia vai ficar numa posição enfraquecida, dando grande vantagem à Rússia. Então vamos ver qual vai ser a agenda dele. Ao que ele indica, é uma agenda de diálogo, e o que se suspeita é que ele vá buscar Vladimir Putin. Há uma proximidade, há um diálogo entre os dois. Também há uma perda de interesse geopolítico em relação a manter essa guerra, porque o governo Biden, obviamente, tinha uma série de intenções, uma delas de estender as fronteiras da OTAN para aquele território, para botar na fronteira com a Rússia. Essa agenda me parece que não é a mesma que Trump vai seguir, né? Então, a gente tem algumas suspeitas, mas tem que aguardar o que vai acontecer com esse governo. Retirou o apoio, dizendo que está caro, que está onerando os cofres americanos, que os Estados Unidos não têm esse interesse, aí favorece a Rússia. Esse é o compasso de espera. Mas 2024 não foi relevante no sentido de reposicionamento dos dois países. Professora, o governo dos Estados Unidos aprovou, depois de muita discussão, ali por abril, maio aproximadamente, um pacote de ajuda militar e financeiro para a Ucrânia de 60 bilhões de dólares, fora outros pacotes que já haviam sido enviados lá para Kiev. Existe Ucrânia hoje sem apoio internacional? É possível a Ucrânia se sustentar? Por quanto tempo que a gente pode imaginar que a Ucrânia consegue se sustentar hoje com as próprias pernas diante desse conflito? Não existe Ucrânia sem apoio internacional. A União Europeia está ciente disso, né? Essa semana teve uma reunião da OTAN na qual a proposta era os países da União Europeia aumentarem os seus gastos militares dentro da OTAN para cima de 2,5% do PIB. No entanto, embora você tivesse alguns países como Estônia, Polônia a favor disso, as principais economias não se posicionaram nesse sentido. Temos uma Alemanha, vamos dizer, que é o principal financiador, passando por uma crise política, né? Vamos ter uma eleição agora, em fevereiro, da Alemanha, com uma mudança de governo. Então, Fabrício, a Ucrânia depende desse recurso externo que vinha majoritariamente dos Estados Unidos, né? Provavelmente a gente vai ver o fim desse conflito com um novo mapa da Ucrânia. E a União Europeia, por conta própria, não consegue, não tem bala na agulha, digamos assim, para sustentar a Ucrânia sem os Estados Unidos, né? E tem a sua própria crise interna, né? E tem a sua própria crise interna. Desculpa te interromper. Imagina. Alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que não tem coesão, né? Até quando eles vão querer ficar pagando tão caro pelo petróleo, sabendo que tem um gasoduto passando ali? Né? Um pronto que nem usaram, né? Tem um prontinho ali. Meses antes da guerra estava pronto, né? É uma situação gozada até. Bom, antes da gente encerrar, eu queria falar da reeleição de Vladimir Putin. Ele vai para o quinto, aliás, ele está já no quinto mandato como presidente da Rússia, se torna um dos líderes que mais tempo fica no poder na Rússia desde a época do Império. Venceu uma reeleição que, claro, a gente já imaginava, já sabia que isso ia acontecer, mas com uma ampla maioria dos votos, que demonstram um certo apoio da população, de pelo menos quem decidiu sair para votar. Ele se consolida no poder. Ele sai de 2024 com mais ou menos força do que ele entrou nesse ano? Eu acho que sai empatado, né? É engraçado, né? Ele se reinventa, né? Ele passou por, acho que, alguns momentos de muita crise no começo do conflito, porque não havia uma expectativa de que haveria uma resistência como houve na Ucrânia, pelo menos no primeiro momento, e de que o Ocidente ia se mobilizar nas amplas sanções e no envio de recursos para a Ucrânia, que a gente já falou aqui que é quem mantém, né, o conflito rodando. Senão a Ucrânia já tinha sucumbido. Ele não esperava por isso. Isso tem um custo.
obviamente. Mas acho que durante o ano de 2024, ele acabou se reinventando. Né? Ele acabou reconquistando apoios internos, ele acabou se livrando de alguns opositores, a gente acompanhou durante o ano. O caso do Alexei Navalny, exatamente. Por exemplo. Então, eu acho que ele sai numa posição estável. Eu acho que ele não reconquistou território, mas também não perdeu. Isso em termos de apoio interno, né? Ele trabalha sempre muito de olho em se manter no poder, por isso que está lá há tantos anos. E ele, tanto quando ocupa um cargo, quando ocupa o outro, na verdade, quem comanda o país é ele. Eu acredito que o Putin, ele tem uma habilidade, né, política e uma liderança. Não digo se eu gosto dele ou não é essa a questão, claro, né? Mas ele tem uma capacidade de liderar internamente de uma forma carismática. E no cenário internacional, às vezes parece que ele é o único jogando xadrez enquanto os outros estão jogando dama. Então eu acho que ele tem assim, ele olha para o quadro internacional de uma maneira diferente dos demais líderes que a gente tem hoje. E até porque ele tem uma equipe espetacular. Né? Porque a equipe dele do Ministério das Relações Exteriores... a gente não está aqui discutindo se ele deveria tomar essa ou aquela decisão. Claro. Agora, nem torcendo para ninguém. É que parece que a gente está querendo que o conflito ande. Mas, assim, em termos de habilidade, de geopolítica, de visão, é realmente impressionante como há uma habilidade. E essa assessoria dele, com certeza, né, a gente sabe que faz diferença. A aproximação com a China esse ano, uma aproximação que já existia, uma relação que já existia, mas um fortalecimento dessa relação foi um trunfo importante para o Putin? Sem dúvida, sem dúvida. E se os Estados Unidos conseguir trazer a Rússia para o Ocidente novamente, isso representa um enfraquecimento para a China. Então, do meu ponto de vista, a estratégia do Trump é inteligente. Porque eu concordo. Acho que o seu ponto é interessante. Porque, veja só, teve vários subprodutos nesse conflito. Um deles é fazer com que a aliança improvável China-Rússia acabasse acontecendo. Né? Porque é uma convergência de interesses. O conflito levou a Rússia a buscar algum tipo de alimentação para a sua economia, foi buscar na segunda maior do mundo, que é a China. E a China falou, agora é o meu momento de influenciar a Rússia e de utilizar os recursos naturais. Esses mesmos que estão causando falta na Alemanha, estão inflacionando os preços na Alemanha, que em relação principalmente aos recursos naturais, são aqueles dos quais está se beneficiando a China. E o Putin tem essa promessa de que a Rússia não vai ser intimidada pelo Ocidente, pelas forças da OTAN. Ele consegue, vocês acreditam já? Vamos projetar aqui 2025 rapidamente. É uma promessa que ele consegue cumprir para o ano que vem? Eu acho que é uma negociação que ele está fazendo. Ele quer fazer uma negociação com o Trump. Depende muito do que ele, vamos dizer assim, o que for entregue na bandeja para ele. Se for uma bandeja cheia de coisa, quem sabe? Ele é um negociador, ele é hábil. Nada está descartado. Em termos da União Europeia, que é um dos pontos aí que você trouxe, é interessante que a União Europeia está cheia de situações para resolver relevantes, inclusive imaginando como vai se reposicionar no mundo. Até por isso que eu também acho importante eles fazerem um acordo com o Mercosul, porque eles também precisam de algum tipo de interlocução relevante internacional, porque eles perderam bastante prestígio. Mas tem um outro ponto. Essa agenda de colocar a Ucrânia na OTAN e levar a OTAN à fronteira com a Rússia é uma agenda muito mais de Joe Biden do que era dos países europeus. A Alemanha, ela foi conduzindo muito bem a relação com a Rússia, tanto é que construiu o gasoduto que a gente mencionou aqui, deixando de lado esse tipo de questão. Então eu acho que Trump tem essa questão de habilidade que você mencionou e de visão, mas vai ter uma Europa que também não vai criar muita resistência em ficar insistindo com essa agenda da OTAN, integrando a Ucrânia, até mesmo porque a Ucrânia seria discutível se ela atenderia a requisitos para fazer parte da OTAN também. Ela tem uma série de desafios, é um país com bastante questão estrutural a resolver, então eu acho que ele consegue aproveitar esse momento e deixar isso de lado, isso vai favorecer o diálogo com a Rússia. Bom, a conversa está muito boa, vamos fazer um combinado aqui? Professora Natália Fingerman, professor Manuel Furriela, semana que vem a gente volta para falar então de 2025, pode ser? Pode ser, combinado. Combinado. Então tá combinado. Olha só, o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, então já tá tudo combinado. Na próxima semana, a professora Natália Fingerman, o professor Manuel Furriela voltam aqui pra gente debater as expectativas para 2025. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, um feliz ano novo.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.